Muito bom dia para o Cati, bom dia para todos os telespectadores. Realmente, todas as segundas-feiras, não estou ali, para falar um bocadinho sobre a questão da minoridade, para não falar um pouco sobre exatamente sobre crianças, sobre proteção das crianças. Dia 12 de junho é Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. No teu privilégio de receber ali o antigo Inspetor-Geral de Trabalho, que queria assim a fazer um trabalho mais ou menos especialista nas questões de trabalho. Mas antes exatamente de não começar nos conversa e não tem pegar exatamente nesse tema no momento em que o governo declara o país como emergência económica e social, pegando exatamente nessa parte social, num país onde é que não tem uma taxa de trabalho infantil não formal, a maioria é informal. Antes de não para dados, entrando o país em estado de emergência social significa que a situação social não está bem. Ou seja, nós também tem mais crianças envolvidas no trabalho infantil. Bom dia, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. Antes de mais, te agradeço pelo convite, para estar a falar de um tema muito delicado e fala que a questão do trabalho infantil na Cabo Verde é algo que devia jogar com um outro olhar. E repara, antes de mais, começa propriamente na fala sobre a questão da estatística relacionada com a questão do trabalho infantil na Cabo Verde, que de uma certa forma pode trazer dados suficientes para que não pode analisar onde que não está e qual que seria a melhor estratégia para combater o trabalho infantil. E os dados são bem antiguinhos, é de 2012, sim, a atualização dados, foi feita, o trabalho foi feito em 2011 e a atualização foi feita em 2012. Sim, e é justamente com aqueles dados de nele que não tem que ainda, desde 2012 que aqueles dados foram lançados, que não tem que estar praticamente pega nele para não poder ter algo de concreto. O problema de nós, na nossa Cabo Verde, é que não tem um certo receio na quantifica as coisas. Então, é necessário que não tenha dados mais permanentes para não estar a falar. Repara, agora, se por exemplo, está perguntando quanto que é o número de crianças que está na situação de trabalho infantil, não tem que recorrer a dados de 2012, sabendo que não está na 2022. Então, assim, existe e na altura algo... não estávamos lá muito bem. Sim, porque e recorre que a própria convenção de OIT que está falando criança e tudo que tem menor de 18 anos. Só que nossa legislação está falando criança, mas que tem menos de 12 anos e adolescente que tem de 12 a 17 anos. E recorre a própria dados de convenção de OIT para fazer aquele estudo onde que recorre a criança, tudo que tem menos de 18 anos. Então, na dados ainda de 2012, está falando aproximadamente cerca de 186 mil crianças que tem. Então, eles trabalham de arriba de criança de 5 a 17 anos, que está aproximadamente 136 mil e criança, onde que se está falando de que 136 mil crianças que fazem trabalho em cima dele, mas cerca de 8% estão na situação de trabalho infantil. Em termos de número, não se está falando praticamente 10 mil crianças na situação de trabalho infantil, sendo que praticamente 8 mil e tal estão na situação de que os piores trabalhos que existem. Então, são dados um pouco antigos que não tem que bem recorrer dele. E também outra informação que aquele dado está dando, de qualquer forma, ainda é útil, porque até na área que contradiz aqueles próprios números. Exatamente. Então, uma boa parte de criança no trabalho infantil está no setor da informalidade, na sua totalidade, e também praticamente na zona rural. Voltando à pergunta no início, esse trabalho informal, você tem crianças que trabalham no campo? E quando as pessoas não entendem que isso é trabalho infantil, quer dizer que é ajuda. Mas a própria Organização das Nações Unidas está a dizer que
tudo o que te periga a vida de uma criança, nesse desenvolvimento psicológico ou físico, está passado a ser trabalho infantil. Na Cabo Verde não tem aquela ideia que crianças vão trabalhar na company trabalho infantil. Estando agora na situação que o país está, de situação de emergência social, a ida de crianças para campo, ou mesmo crianças deixadas para a escola, poderá aumentar por causa da dificuldade das famílias? E a definição, antes de responder aquela questão, é necessário não focar na definição propriamente daquilo que é trabalho infantil. Porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, trabalho infantil é tudo que as atividades que criança pode e desenvolve que está prejudicando aquele direito que tem de criança, em termos principalmente na está participa na atividade escolar, está dentro de exatamente escola. O que é por isso dizer, o que é que está perigar se a vida tanto física como emocional e tudo o que está adjacente a se a vida física e emocional. Certo, sim. E psicológico. Só que, mais uma vez recorrendo à nossa própria legislação, a partir de 15, e nós leis falamos, nenhuma criança que tem menos de 15 anos que pode trabalhar. Mas de 15 a 17 pode exercer esse tipo de trabalho. Okay? Alguns de tudo 15, balizado, ali, tudo marcado. Quais que podem exercer entre 15 e 17 anos? Sim, de 15 a 17 anos, mas numa situação de aprendiz. E claro está que a empresa, antes de contratar que a criança na situação de aprendiz, tem que olhar se tem robustez física necessária para exercer aquela atividade lá. Claro está que se não bem compara com a situação atual da fragilidade da vida da própria família, não estou a dizer tudo aquela situação que nos passa, aquela guerra na Ucrânia, aquela situação de Covid e a pandemia de Covid-19, está afeta no empoderamento da família. E afetando no empoderamento da família, está afeta também na vida da criança. Ou seja, e a família, muitas das vezes, acaba para recorrer a própria criança, pondo ele no trabalho como uma forma também de trazer mais dinheiro para casa. Okay? Então, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma macro e pegando nos dados estatísticos que não tem de 2012, que é necessário atualizar, e hoje, dentro de cada família, o porquê que essa criança está na rua, o porquê que essa criança desenvolve trabalho na situação complicada, e o governo tem que agir. O governo tem que agir com medidas de empoderamento às famílias, porque, a meu ver, nenhuma família que pode ser filho na situação de precariedade, na rua, sujeito a várias outras situações, a tráficos de crianças, que é a situação que não tem a nível mundial, e Cabo Verde que fuge de aquela situação ali. A questão também da própria prostituição infantil. Então, ou seja, exploração sexual dos menores, que enquadra muito melhor. E também o próprio turismo também acaba para isso. Mas em termos de legislação, Cabo Verde está bem servido. Agora, falta é pôr na prática. É um problema de Cabo Verde, né? Em qualquer tema que a gente tiver a abordar, nota funilar sempre a mesma coisa. Temos boas leis, mas a fiscalização destas mesmas leis ou a mesma aplicação da lei é que fica aquém da expectativa da sociedade. E nesse tema ali sim também não foge a regra. O que as pessoas têm dito durante todo este tempo, que é mais difícil trabalhar, essa questão de trabalho infantil, passo a redundância, exatamente por causa de boca de poder fiscaliza o setor informal. Não há como. Aí já entra mais, em vez de Inspeção Geral do Trabalho, aí entra também o ICA, no sentido de fazer aquele trabalho mais pedagógico, em junção, porque não há como trabalhar essa parte ali. De maneira que outra trabalhar em questões de lei, essa parte mais informal, porque é a família que está lá. Sim, então concordo. Olha, nossa Constituição da República está falando na questão da necessidade da proteção da criança. Nosso Código Laboral também está falando na questão da proteção da criança. E para isso tem o serviço da Inspeção Geral do Trabalho, que tem aquela atribuição de dar combate, no caso específico, ao trabalho infantil, e também não tem ICA, que tem aquela função de proteção. E então acredito sim, e dado também a própria experiência no tempo de Inspetor-Geral do Trabalho, que é necessário que um trabalho de
cooperação entre a própria Inspeção Geral do Trabalho e ICA, um trabalho que tem que estar em estreita sintonia se realmente quer dar o combate ao trabalho infantil, porque a Inspeção Geral do Trabalho é uma peça importante nesse processo. E repara que de últimas entrevistas que eu ouvi de ICA, de presidente de ICA, está falando na Santiago Norte, por exemplo, tem tido alguns registros de criança no trabalho infantil, tem algumas reclamações que também de Ilha de Maio em relação a crianças na trabalho, que é o quê? Que esses trabalhos de venda de água, também de pastel na rua, também de outras coisas como forma de sustento à família. E a outra situação é que também não tem que avalia tudo para não olhar como resolve a questão. Repara que na Cabo Verde não está numa situação que a família praticamente é monoparental. E muitas das vezes é a mãe quem cuida da criança. E aí falta o papel do pai para dar também aquela garantia, aquele suporte, aquele cuidado, mesmo em termos financeiros. Então, na falta de proteção do pai, muitas das vezes a mãe acaba para pôr esse filho numa situação de fragilidade, trabalhando, vendendo água na rua, para trazer comida para casa. E sim também acho que o próprio Estado tem que intervir e tem que olhar, mora que a família tem que participar nesse processo, porque também nem tudo depende só do Estado, porque a própria fragilidade da família acaba também para perigar a situação da criança. Realmente me ouvi aquela entrevista da presidente da ICA e essa preocupação em relação a Santiago Norte, é mais ou menos, não te jogar naquela época, espero que neste ano não aconteça, ao longo de estrada de interior, a hora que vou fazer cidade da praia interior de Santiago, se vou tirar para Somada, desde lá de cima, pelo menos é lá que é mais visível. Vou ter crianças a vender. Agora tem tempo de manga, esta bem vender manga, no tempo de cimbrom, botou alguns ao longo de estrada, a vender cimbrom, a vender outras coisas. Esta fica na beira de estrada, muitas vezes já corta passaste a benta a correr para fazer sinal. Foi feito seu chamada de atenção nesse sentido. É um papel importante que o ICA tem que ter nesse sentido, sobretudo no interior de Santiago, para esse trabalho de sensibilização das famílias e para fazer entender, mas tem exatamente aquilo que João Carvalho te dizer agora, como empoderar as famílias. Aí vou ter um jogo muito duro lá, de convencer a família, mas não, criança que pode estar ao longo de uma estrada a vender coisa alguma. Sim, repare que a mim é contra a situação ali, mas é importante não perceber, claro, o poder da consciencialização, ok? Mas também é necessário não perceber, porque muitas das vezes aquilo que me está falando ali, sim, é que aquilo que outra pessoa percebe. É que aquilo é o que você está falando, às vezes, que também ao encontro a necessidade de que a outra pessoa se ouve. Porque tem outras preocupações que a mensagem muitas das vezes que está atingindo. Então é necessário não somente a questão da consciencialização em si, não volta a repisa, é necessário também trabalhar na parte do empoderamento da família, de forma que aquela família tenha a consciência, sim, da importância de ter seu filho na escola, mas é ter a possibilidade de permanecer com aquele seu filho na escola. Então, aquele ponto é importante. Porque se não baixinta, para não ficar só consciencializa, fazer ateliê, entre outras atividades, muitas das vezes que as ateliê que está fazendo, aquela parte que necessita de aquela informação, às vezes que está participa naquele ateliê, e às vezes é a própria televisão que tem que levar mensagem para dentro de casa das famílias, mas também é necessário que famílias percebam, mas pois esse filho na situação de trabalho infantil, mas até pois esse filho numa situação que te prejudica a sua saúde. Em perigo constante, não é? Okay? Em perigo constante, te prejudica a sua saúde. E pode ser atropelado na estrada, naquela questão de venda, de corre e trás de carro, mas também, a hora que põe tudo que as questões para a família pode responder, ok, tudo bem, mas e agora?
Então, a parte do empoderamento, claro está que cada caso é um caso, por isso que a gente é necessário constantemente quantifica, avalia e qualifica também as informações para que não pode para que não pode trabalhar realmente na erradicação E agora, do mais trabalho infantil. do que nunca, faz sentido começar a trabalhar exatamente os dados para saber a maneira que não está, para poder fazer uma avaliação daquilo que poderá acontecer daqui a nada. Onde é que não está, a maneira que não está, de forma a poder ter uma intervenção mais rápida em relação a esta matéria. E não se atrasado 10 anos. Porque os últimos dados é de 2012. Sim, são 10 anos. São 10 anos. Então, vou repetir, é necessário não quantificar, ter dados atualizados e de forma que não está sabe único que as crianças estão, que as crianças que estão no trabalho infantil, e modo que não pode fazer para trabalhar diretamente com a família para resolver aquela questão de trabalho infantil, assim não está conseguindo erradicar mesmo o trabalho infantil na Cabo Verde. Muito obrigada, João Carvalho, pela boa disponibilidade de não falar um bocadinho sobre essa questão e, com certeza, a matéria para umas próximas conversas. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de estar ali na rubrica Menoridade, ali na Show da Manhã. Para o que está lá na casa e que está a seguir-nos, a seguir Show da Manhã, a continuação de um bom dia. Não de regressar, com certeza, dali a uma semana, se Deus assim permitir. Cati.